Olá, turminha! Vamos começar a nossa aula de artes. Nós estamos estudando sobre o ritmo alucinante, ritmos alucinantes. E aqui eu escolhi para a gente falar um pouquinho mais, para a gente rever um pouquinho sobre o axé. Então, não só o axé, quanto o frevo, quanto o reggae, eles têm as suas próprias batidas, as suas próprias formas de se apresentar. E aqui, quando a gente fala no axé, ele, como eu disse, ele é muito popular na Bahia. Então, as pessoas elas costumam acompanhar os seus intérpretes. E essas músicas de axé, elas costumam vir acompanhadas de uma coreografia, e a gente aprende essa coreografia, canta, dança, acompanhando esses cantores. Aí nós temos a Ivete, mas nós não temos vários cantores, temos a Cláudia Leite, Então, aqui nós temos uma foto que mostra o trio elétrico, muito diferente de quando começou. Milhares e milhares de pessoas acompanhando o trio elétrico, Tem aquela música que diz, que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então, aqui, falando agora sobre o carro de Téspes. Vamos voltar ao tempo para descobrir que outro povo usava também carros ou carroças com auxílio dos espetáculos. Então, a gente viu que Dodô e Osmar montaram lá o primeiro carro, para ser o primeiro trio elétrico. E aqui nós vamos estudar um pouco sobre o carro de Téspes. Cerca de 500 anos antes de Cristo nascer, ou seja, no século 6 AC, esse AC aqui significa antes de Cristo, havia um homem chamado Téspes, que adorava a arte do teatro e a sua dramaticidade. Ele era morador de uma das cidades da Grécia Antiga e tinha a ideia de apresentar o seu espetáculo para toda a Grécia. Porém, não existia tecnologia que o ajudasse nessa aventura. Para resolver essa situação, e apresentar a toda a Grécia os seus espetáculos, ele pensou em uma solução. Ele não estava disposto a aceitar aquilo. E ele começou a pensar e descobriu uma solução. Qual seria essa solução? Uma carroça, que teria um palco adaptado em cima dela. Além de ter tudo solucionado o problema de locomoção, conseguiu construir um local para se apresentar. Estava resolvido o problema. Tão fácil, tia Giovana, por que ninguém pensou nisso? Porque tudo no princípio era muito difícil. Então, essa carroça, ele podia se locomover com ela e ainda tinha onde se apresentar, resolvido os seus problemas. Téspes percorreu diversas cidades e estados da Grécia Antiga com espetáculos cantados, dançados e encenados, quando finalmente chegou a Atenas, que se tornou o primeiro dramaturgo a ganhar o prêmio no recém-criado concurso trágico. Atualmente, Téspes é um dos sinônimos do teatro. Certo? Eu vou voltar daqui a pouco aqui nessa RA com vocês, mas antes eu vou falar aqui com vocês, porque nós vamos hoje até a 282. Aí eu volto lá na RA, Comédia de Delage. Olha que imagem linda, Olha só, vamos lá. A Comédia de Delage era um espetáculo itinerante, muito popular no ano de 1600 depois de Cristo, ou seja, no século 17. Era um espetáculo que se opunha aos teatros grandiosos para os ricos que aconteciam dentro das monumentais arenas e panteões. Então, até aí, nesse tempo, aconteciam os teatros apenas para quem era rico, para quem tinha muito dinheiro, que ia para essas grandes arenas, E ele era feito para os pobres, na rua. Atores e atrizes, dançarinos e dançarinas iam de cidade em cidade, usando um carro de Téspes mais sofisticado, claro, bem mais evoluído, apresentando o seu espetáculo, que basicamente era sempre o mesmo, com algumas pitadas de improviso, mas sempre com o objetivo de fazer as pessoas rir. E o que significa itinerante, tia Giovana? Algo que segue um itinerário, isto é, um roteiro.
permanecendo determinado tempo em cada local. É como se fossem os circos. Hoje em dia o circo não vai, fica 15 dias, 3 semanas em um local, vai para outro local. E esse mesmo espetáculo é apresentado de cidade em cidade, apenas com algumas modificações. Então aí, ó, a gente já vê de onde surgiu o circo. Como o espetáculo era sempre o mesmo, com algumas pitadas de improvisação, os personagens obviamente também eram os mesmos. Ou seja, no circo, todo circo tem palhaço, todo circo tem o malabarista. Então, com as máscaras no estilo comédia clássica, cada um tinha uma personalidade distinta que movimentava as ações, danças e etc. Os personagens da comédia dell'arte são Capitão, Pantaleão, Doutor, Arlequim, Polichinelo, Colombina, Pierrot, Brighella e os Innamorates, certo? Vou voltar aqui. Então, vocês viram que tem tudo a ver o nosso circo, né? Então, aqui, vocês vão ter aqui na página 282 a RA. O que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão clicar em cima, certo, do número, e aqui vai ter informações, ó. Por volta do século XVI, era muito popular entre as cortes a comédia erudita, um tipo de teatro que tinha base literária. Então, aqui vocês observaram uma informação. Quando você clica aqui em cima, já surge outra imagem e outra informação. Começa a se espalhar por toda a Europa a chamada comédia dell'arte, que foi o que eu acabei de falar. Um tipo de teatro que surgiu em oposição à comédia erudita, onde não tem base literária e é realizado nas ruas para o povo e não para a corte. Quando você vem mais para frente, ó, você já vai ter outra imagem e outra informação. A comédia dell'arte já era extremamente popular nesse período, com personagens fixos e história pré-determinada, privilegiando ações de improviso em cima da base de roteiro. Chamava a atenção por onde passava. Aí você tem mais uma data, em 1750, né? A comédia dell'arte permanece popular até aproximadamente essa data. Sua grande característica de ser um espetáculo itinerante e nômade, mesclado com os princípios de improvisação, a utilização de máscaras estilizadas nos períodos clássicos do teatro, serão motivos de inspiração para o futuro próximo. Então, até hoje a gente ainda tem a questão da utilização das máscaras. E, por fim, em 1850, o que nós temos aqui de informação? Muito tempo passado desde a popularidade da comédia dell'arte. Sua maneira de lidar com a arte cênica ainda é presente como fator inspirador em diversas companhias de teatro espalhadas por toda a Europa. O que eu vou querer que vocês façam como atividade de casa? Que vocês registrem essas informações que estão contidas na RA. Então, 1500, aí você anota 1550, certo? Então, essa vai ser a atividade que vai ficar proposta para vocês em casa. Tia Giovana, mas a senhora já leu, já explicou, a gente já comentou, não tem problema. Você vai registrar essas informações que estão na RA no seu caderno e essa é a sua atividade de hoje, para que você possa conhecer mais um pouco sobre essa história, né, da comédia dell'arte e sobre o desenrolar, como aconteceu tudo isso. Então, até a nossa próxima aula.